Oi, oi, mulher! Seja bem-vinda no O Clã Podcast, um podcast de mulheres empresárias. E hoje eu trouxe aqui uma convidada, uma amiga muito especial pra mim, que ela realmente brilhou os meus olhos. Eu falei, não, esse tema a gente tem que trazer. Por quê? Porque é um tema que eu tava falando pra ela agora, eu não domino, tá? Então seja muito bem-vinda, Beatriz, minha amiga, na área de finanças, né? Ai, meu Deus do céu, acho que hoje, como eu te falei, eu vou mais aprender do que tudo, né? Tem áreas de competência e dons que Deus te dá, e esse aí eu acho que eu ainda não aprendi a dominar. Então, se apresente pra nós e conte um pouco da sua história. Muito obrigada, Nig, pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi sua mensagem, tá? Ai, que Obrigada. bom. E, bom, eu sou Beatriz Mulica, né? Eu comecei a trabalhar com engenharia. Sou engenheira de formação, engenheira química. Uau. E trabalhei 10 anos na fábrica da Colgate, aqui em São Paulo, né? E sempre gostei de estudar sobre finanças pra mim mesma, né? A minha mãe, ela sempre trouxe essa consciência financeira pra gente desde cedo. Isso foi muito bom, porque a gente perdeu meu pai muito cedo, né? Então, ela teve que cuidar de tudo isso e ela trouxe isso pra gente. Agradeço muito ela por isso, né? E que hoje tá sendo minha carreira. Olha que lindo! Então, ela trouxe essa consciência. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a guardar dinheiro, a querer pagar pelas minhas próprias coisas. Aí fui crescendo e estudando cada vez mais, mas sempre muito pro pessoal, né? Então, pra mim, pra minha mãe mesmo, ela tinha consciência, mas ela não era investidora, né? Ela tinha algumas coisinhas, ela tinha guardado, mas dependia muito do gerente de banco. Aí teve um momento ali que ela se frustrou um pouco com um investimento que foi recomendado e ela parou. Ela começou a guardar só na poupança ali, né? Que lá atrás era um bom investimento, né? Hoje em dia não é tanto, mas lá atrás era um bom investimento. Então, era seguro, tranquilo, então ela ficou na poupança. E eu fui crescendo, fui entendendo um pouquinho mais e fui estudando cada vez mais. Mas sempre pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã. Depois que eu comecei a namorar, pro meu namorado também, que hoje é meu noivo. Uau! Então você foi dominando e foi trazendo todo mundo. Foi trazendo todo mundo. Mas eu sou sempre muito quietinha, né? Então, sempre foi mais pra quem tava mais próximo, assim, de mim. E de vez em quando, no trabalho, assim, alguma brincadeirinha, né? Porque todo mundo sabe dessa minha consciência financeira, né? Então, alguns amigos mais próximos do trabalho faziam algumas brincadeirinhas também. Mas nada muito aberto, né? Mas depois de um tempo trabalhando na fábrica, já não tava mais me encontrando ali. Eu comecei a buscar a parte de desenvolvimento humano, o autoconhecimento, me desenvolver, ter novas habilidades. Porque, como eu falei, eu sempre fui muito quietinha, né? Então, essa parte de... Essa era já tá ficando pra trás também, amiga. Não vai tá dando. Ai, daqui pra frente não vai rolar. Então, eu sempre busquei essa parte de conhecimento também pra ir me soltando. Legal. Porque eu sentia que isso era uma necessidade, né? Então, você ainda estava trabalhando lá. Ainda tava trabalhando e já começou lá. a se descobrir para se soltar um pouco mais. Mas aí, calma aí. Aí, nesse meio, você já tinha domínio e consciência sobre investimentos? Já. Sobre Eu já finanças. fazia essa parte pra mim e pras pessoas próximas. Já com a outra, já tava então. fazendo pra mim, Tá. né? E aí, conheci essa parte do desenvolvimento humano, me apaixonei pelo desenvolvimento humano, Sim. né? Comecei a estudar cada vez mais e falei, é isso que eu quero trabalhar com pessoas, eu não quero mais trabalhar com fábrica. Ah, tá, mas ainda não sabia que era com Ainda finanças. não era com finanças. Tá bom. Mas eu já tinha o conhecimento, só não tava entendendo Pra onde ia pra onde que ia. Caramba. Aí eu comecei a me especializar em pessoas, em querer trabalhar com isso. Tive muitos desafios nessa parte comercial, de relacionamento mesmo. Porque o meu negócio são números, né? É verdade. Então, até esse curso foi bom pra você, Sim, né? Pra você se sim, soltar foi um pouco muito bom. mais. E aí, enquanto eu tava me descobrindo nessa carreira do desenvolvimento humano, tive ali algumas percepções, estava participando de uma mentoria dentro dessa parte de coaching.
E eu fui entendendo que o meu caminho ia ser mais para a parte de, talvez um coach de finanças, uma mentoria de finanças. E no meio de tudo isso, eu conheci a profissão de consultor financeiro. Que aí juntava essa parte do atendimento, de entender a pessoa, de descobrir o perfil e tudo mais. De mentoria. De mentoria, Tá. tudo isso, junto com a parte dos investimentos, que eu sempre gostei, que eu sempre falei bastante com as pessoas mais próximas. E aí eu falei, é isso, É isso. vamos juntar os dois. Isso né? foi quando? Isso foi no começo de 2024. Ai, que delícia. É bem recente. Não, 2024 não. Começo de 2025. 2025, 2025, é foi bem ano recente passado, que você isso. se encontrou e já vem Foi. sendo um sucesso. É Graças sobre a Deus. isso, né? Acho que quando a gente se encontra naquilo que a gente faz, e é literalmente isso, né? Você mudou completamente a sua rota, a sua jornada. E muitas vezes a gente começa por um lado que até fazia algum sentido, provavelmente ser engenheira em algum momento fez sentido, né? Porque estudar tudo isso e trabalhar. E no meio do caminho você percebeu que aquilo não queimava no seu coração, né? Você vê que hoje você, além do financeiro, você foi escolhida e chamada para cuidar das pessoas também, do nível de consciência delas, porque consultor é isso, né? É muito mais profundo. O que que você enxerga? Sim, com certeza. Na verdade, antes de entrar para a consultoria, eu até pensei em alguma coisa de assessoria, né? Só que a assessoria é muito mais o produto ali, né? Você vai falar com muitas pessoas e vai falar de produtos só. Eu vejo poucos que não faz tanto a parte entender o contexto geral, Tá. né? E isso para mim não fez sentido. Então eu abandonei rápido essa opção, né? E aí eu conheci a consultoria e aí sim é que fez sentido, porque você realmente abraça a pessoa como um todo, né? Lá nos Estados Unidos, essa profissão é chamada Financial Advisor. Tá. E o advisor é o conselheiro, né? Sim. Em Porque português, é isso, né? a gente não tem essa nomenclatura de conselheiro financeiro. Tá. Mas no fundo é isso, né? É ter uma pessoa que você pode trazer todos os seus momentos de vida ali para ajudar nas decisões financeiras. Certo. E às vezes a decisão ela não vai ser só pelo mais eficiente financeiramente. Ela pode ser pelo que faz mais sentido emocionalmente. Certo. E eu já tive situações assim com clientes, né? De que eu fiz as contas ali e mostrei, ó, esse caminho não é o melhor financeiramente. Mas para você faz sentido? Se fizer sentido, não vai te machucar. Você só vai crescer um pouquinho mais devagar. Tá. Faz sentido para você seguir por esse caminho? Porque é onde o seu coração tá te chamando, é onde você vai ganhar experiência para depois você crescer na sua área. Sim, então aí a pessoa seguiu dessa forma. Mas aí eu trouxe os dois cenários, né? Ó, se você for por aqui, é esse o cenário. Se você for por aqui, é esse o cenário. Tá. Você como consultora, né, e você acaba direcionando pelo seu olhar também como expert. Porque o brasileiro, e isso pode ser que eu esteja falando algo errado, mas eu tenho a percepção, talvez por mim também, o nível de consciência é muito baixo. Né? Então, o brasileiro, ele tem essa questão de não ter tanto conhecimento sobre investimentos e para que lado ir. Então, ele realmente precisa de uma consultora para guiar. Porque é um mundo que você escuta falar, mas que não é tão real para a maioria, né? E a gente fica naquela esperança de que, eu preciso de muito. E não é bem assim, né? Não, O que você tem para nos dizer sobre isso? É claro que a gente tem níveis de serviço, né? Quanto mais você tem, mais um trabalho delicado ali que você precisa fazer. Mas, de uma forma geral, você começar a entender já por onde que você quer ir. Se você tem uma capacidade de controlar os seus gastos e juntar um dinheiro, já dá para começar, né? Vai entender qual é o profissional ali que vai
estar apto a te atender no seu momento de vida, né? Mas já dá para começar. Tem gente até, e aí puxando um pouquinho pro lado do coaching, tem gente com dívidas que precisam de uma orientação, porque não sabe sair das dívidas. É verdade. Né? E isso é um cenário muito real do brasileiro, Sim, né? muito. Hoje, se não me engano, mais de 70% da população tá endividada. Né? Sim. Então, é bastante... Não tem tanta informação concreta. Tem muita informação na internet. Mas solta, né? né? Mas muita informação solta. E aí, o que você efetivamente vai fazer? Sim. Se você tem uma pessoa ali para te ajudar, vai te direcionando no seu caminho. Porque hoje em dia tem tanta informação de tanta coisa que a gente fica perdido na maioria das coisas, né? Sim. Você ajuda muito as pessoas a encontrar um caminho para ter a vida financeira mais segura, mais leve, né? E as pessoas têm buscado cada vez mais exatamente isso, né? Então, você sente que o cliente ele já vem com essa ideia? Ou você conversa muito e dá essa consultoria de quais os caminhos, a leveza, a segurança? Ou é meio a meio? Tá meio a meio. Tá meio a meio. Tem gente que chega já com essa consciência de que não consigo cuidar do meu dinheiro sozinho, porque já tem essa mentalidade de que não dá pra fazer tudo sozinho, né? Então já vem com essa ideia, porque já conta com o gerente do banco para ajudar, já conta com o assessor de investimentos na corretora. Então já tem isso de ter alguém, Tá. né? Às vezes a pessoa chega, mas eu já tenho alguém, mas eu não pago por isso. Que é o gerente do banco, o assessor. Mas de uma certa forma paga, né? Porque tem as comissões ali em cima dos produtos. No meu caso, eu sou contratada pelo próprio cliente, não pela instituição financeira, né? Então, acaba sendo um contrato direto, que o meu maior interesse é fazer o cliente crescer. Então, é um pouquinho diferente. E aí, essa parte tem que ser muito bem explicada, né? Porque tem gente que não entende que está pagando, sim, pelo serviço. É verdade. Né? Não tem essa clareza da informação. Então, tem um pouquinho desse trabalho. Mas também tem o trabalho de que algumas pessoas não querem falar sobre dinheiro. Né? A gente tem um pouco de problema social, talvez, de que o dinheiro ele é sujo, né? Então é um assunto intocável. Sim. Lá, eu tive um episódio com a minha irmã outro dia, que foi muito engraçado, que lá em casa a gente sempre falou muito abertamente entre nós três, né? Sim. E a minha mãe, ela sempre trouxe isso, até porque eu sou a irmã mais velha, pouca coisa de diferença, mas eu sou a irmã mais velha, então algumas coisas minha mãe contava comigo ali, né? A gente foi crescendo juntas, todo mundo. Então, em casa, nunca foi um problema falar sobre isso. Não é um tabu, né? Não é um tabu. E quando a minha irmã ela foi fazer intercâmbio, hoje ela tá na Irlanda, ela teve uma situação lá, que eu não lembro exatamente qual que foi, mas que alguém não falava... Eu não lembro se foi uma pessoa que não quis falar pra ela quanto que ganhava, ou que ficou incomodado de falar quanto que gastou com alguma coisa. Teve alguma coisa nesse sentido, sabe? De dentro da área financeira não quis expor. Não lembro se foi pra ela ou se foi pra algum companheiro, tipo, casal, assim. E ela ficou impressionada, ela... Nossa, irmã, mas... Não quis falar, né? Não quis conversar sobre isso. E aí eu falei pra ela, isso é muito comum. Na nossa casa, sempre foi muito aberto, tudo isso. Mas nas outras casas não são. Tem gente que o casal, a esposa não sabe quanto o marido ganha. É muito comum. E o marido não sabe quanto a esposa ganha. É muito mais comum do que a gente imagina, né? As finanças não são um assunto ali conversado entre o casal, né? Sim. E aí, se não é conversado entre o casal, quem dirá com amigos, familiares, filhos, né? As pessoas não falam geralmente sobre isso. Sim. Então, a questão de trazer uma pessoa de fora pra falar sobre isso, às vezes também dá uma... Pra te dar consultoria sobre isso, pra te guiar, você tem que ter muito nível de consciência mesmo. Sim. Ou aquele dinheiro parado que poderia estar gerando mais recursos, né? E aí a pessoa, através talvez de uma outra pessoa que tem nível de consciência, dizer, olha,
investe melhor, né? Uhum. Faz algo, mas você vai precisar de alguém, porque a pessoa não sabe fazer. Então, eu vejo que o seu mercado, ele é um mercado muito agressivo. Onde que entra essa leveza toda? Será que é você? É o seu olhar? É a sua direção? O que que é essa leveza? Eu acredito que sim, que seja a forma como eu trago a visão do dinheiro. Porque pra mim o dinheiro, ele não é sujo, ele não é podre, ele não é ruim. Ele é um meio pra você conquistar seus objetivos, seus sonhos, né? Então, quando eu era menor, que foi quando eu comecei a trabalhar pra querer comprar minhas coisinhas, a gente nunca passou necessidade, né? Tá. Minha mãe conseguia ali prover o básico pra gente. A gente estudou em escola particular, mas era aquela coisa, não tinha dinheiro pra comprar lanche na Não cantina. sobra R$1, né? Assim, o básico bem feito, É né? A isso. gente tinha. Só que aí, fui crescendo, tinha lá meus 15 anos. Quero comprar o meu celular, quero sair, quero fazer alguma coisinha, comprar um negocinho pra mim. Aí eu comecei a trabalhar, né? Então, pra mim, o dinheiro era isso. Era uma forma de eu conquistar as coisas que minha mãe não podia me proporcionar. Sim. Era um meio ali, né? E eu levo isso até hoje. O dinheiro, ele é um caminho para eu conquistar minhas coisas. Para eu melhorar o meu conforto, para eu fazer uma viagem, para eu comprar um eletrônico melhor, para eu mudar de casa, ir para uma casa mais confortável. Então, eu sempre encarei o dinheiro de frente, mas com muita tranquilidade, com muita leveza. Uau. Então, eu quero trazer isso para os meus clientes também, né? Vamos olhar para ele, mas vamos olhar para ele com carinho, vamos olhar para ele com cuidado, porque ele tá ali só para te proporcionar as coisas boas. Sim. Ter o dinheiro não é problema, o problema é ficar sem ele. É verdade. O problema é ficar sem ele. A maior bênção, parte, né? Ele não é amaldiçoado, ele é bênção. exatamente. A maior parte dos problemas que a gente tem vem da falta do dinheiro, Sim. né? Sim. Um dos maiores casos, um dos maiores problemas entre casais é a condição financeira, Sim. né? É uma situação financeira ali que não tá de acordo com a expectativa dos dois. Exato. Maior causa de divórcio, né? Então, cuidar do dinheiro é cuidar de você. Cuidar dos seus. Cuidar dos seus. Exatamente. Existem coisas que o dinheiro não compra? Existem, sim. Sim, claro. Mas a maioria ele compra. A maioria ele E compra, conforto, e realmente, o dinheiro ele não leva desaforo, né? Não. Então, ter esse nível de consciência é extremamente importante. E eu vejo que nós que estamos inseridas numa ambiência muito forte de empresárias, você vê que tem muitas empresárias, eu tava falando isso pra você, que sabem girar muito dinheiro, mas não sabem cuidar. A área de finanças, ela não é a área de competência dela, né? Então, eu vejo que você tem muito a somar para as mulheres empresárias que nos assistem, que nós estamos dentro desse ambiente, né? E trazer essa consciência de que não é só frutificar, né? Mas você tem que agora saber manter esse dinheiro, seus recursos. E que ele mesmo gire. Então, isso é muito interessante, né? Porque realmente a gente não veio instalado esse drive, não. Esse drive ficou para trás. E eu vejo que, assim, a maioria, quando a gente fala de investimento, de assessoria financeira, é uma planilha ali. E é isso, entendeu? É o que tá tendo. E você é muito mais profundo, né? É um acompanhamento, é um redirecionamento, é entender da vida do cliente, é entender o perfil daquele cliente. E isso muda tudo. Provavelmente por isso seu sucesso e que você vem crescendo e é tão recente e ao mesmo tempo tá se tornando tão grande já, né? E que seja ainda maior, mas essa diferença é muito clara, não é? De quem entrega só uma planilha e do que você faz, a curadoria a fundo que você trabalha.
Sim, é bem diferente. Tá. Hoje em dia as pessoas estão buscando mais, diversos profissionais estão buscando entrar mais nisso, porque planilha por planilha, daqui a pouco o GPT tá dando. É verdade. Então, esse cuidado Nossa, mais humano é o principal que a gente tem que ter, né? É o que não vai substituir. Então, ver esse lado, assim, da profundidade, do perfil da pessoa, dos sonhos, dos objetivos, é um diferencial, com certeza. a IA, ela não é capaz de tirar o profissional, né? Então, realmente, uma planilha a IA faz, mas é entender o comportamento do cliente, o perfil comportamental dele, a vida que ele tem, e mediante a isso aqui, qual a rentabilidade, aonde que é mais vantajoso, isso muda completamente o cenário, né? Muda E os completamente. resultados, Sim, inclusive. com né? certeza. Então, Quando a gente fala de entender exatamente esses outros pontos, às vezes, você olhando na planilha, vendo o número bruto ali, pode ter uma opção que vai te trazer uma rentabilidade melhor no número ali. Só que ela tem outras coisas por trás, que muita gente não entende, não conhece. E aí, quando chega o momento de usar, ela acaba perdendo. E aí é onde a gente entra no entender a pessoa, né? Porque você tá ali, vamos supor, você me fala que você quer fazer uma viagem daqui a 6 meses. A gente vai procurar coisas que sejam relacionadas, que sejam para ser usadas nesse período. Só que e todo o resto? Se acontecer alguma coisa com você, você tem uma reserva? Você tem de onde tirar o dinheiro de forma fácil ou não tem? Se você não tiver esse que a gente está juntando para o próximo, ele não pode ficar travado por 6 meses, né? Porque se acontecer alguma coisa, nesse período, se você tirar antes de 6 meses, você perde. E aí aquele número bonito de maior rentabilidade não adiantou de nada, porque você corre o risco de até perder uma parte. Nossa, é muito profundo, né? É por isso que eu te falei que eu achei que era muito interessante o nosso bate-papo, porque assim, nunca pensei nisso. Então, é realmente esse teu olhar, né? Ou seja, não é só na hora de aplicar, mas é no que e para que está aplicando. Que você deu um exemplo da viagem que daí é o meu universo, né? E, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. É muito interessante, assim. E na hora de retirar, você pode ter um prejuízo. Então, se você não souber exatamente o que você está fazendo, por exemplo, eu com certeza faria algo de errado aqui. E tantas clientes, né, viajantes que estão assistindo, acho que é primordial esse entendimento de cada etapa, assim. Hoje, o seu mercado é uma pergunta. O seu mercado, ele visa muito curto prazo, o que gera ansiedade, né, e impulsividade, o que, na minha visão, como o dinheiro não leva desaforo, pode até gerar prejuízos, né? Então, acontece isso no mercado de quem não é uma consultoria integral. Sim, acontece bastante. E esse é um trabalho educacional que eu tenho que fazer muito com os clientes, né? De que a gente vai começar a consultoria, não é em 3, 6 meses que a sua rentabilidade vai para a lua, né? A gente vai começar estruturando, a gente vai organizar e a gente vai trazer a melhor rentabilidade dentro do que o mercado consegue entregar. Então, eu não vou prometer uma rentabilidade absurda, principalmente no curto prazo, porque isso ninguém pode fazer de forma segura, né? Então, tem clientes que chegam com essa expectativa de que em 6 meses eu vou bater o CDI, por exemplo, né? E o CDI hoje está nas máximas históricas, né? Agora deu uma quedinha, né? Foi para 14,75, mas estava em 15 até pouco tempo atrás. Tá. 15%. E nesse momento, bater o CDI, tem algumas coisas que batem o CDI com um certo nível de segurança, sim. Só que são
ativos específicos que provavelmente vão ficar presos por mais tempo, ou então que vão ter volatilidade, e aí às vezes a pessoa quer colocar um ativo mais de risco, mas quando abaixa ali, a pessoa entra em pânico. E aí ela né? não pode tirar. E aí ela não pode tirar, só que aí ela, como tá olhando o curto prazo, ela entra em pânico e fala, não, quero tirar e quero colocar numa coisa mais segura. Só que aí, ela tirou na queda, né? Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E aí é um trabalho educacional que a gente vai fazendo com os clientes, para entender que não é no curto prazo. No curto prazo, a gente precisa ter segurança. Tá. Pro longo prazo, a gente vai colocando risco. Então, dentro de perfis, né? Às vezes o perfil da pessoa é super arrojado. A pessoa super aceita a volatilidade. Só que o objetivo dela é para daqui 6 meses. Ah, sim. Então você tem que casar todas as coisas, Isso. né? Para daí fazer um investimento certo para a pessoa certa. Exatamente. Aí, se o investimento dela é para daqui 6 meses, eu não posso ir pro risco. Eu tenho que ir pra segurança. Tá. Então, isso também Que daí tratado provavelmente junto. já é um valor menor. Isso. Tá. É exatamente isso que eu acredito que dá crise de ansiedade nas pessoas que investem. Porque se você investir, como você falou, se você tiver uma consultoria errada, ou ali do banco, que é superficial, é básico, né? E ele, com nível de consciência talvez não tão a fundo, ele colocar no lugar errado, aí a gente tem um problema, que é o quê? As pessoas querem lucro muito rápido, mas elas não querem viver o processo, Não né? querem viver o processo. Então, eu acredito que esse nível de consciência, trazer esse nível de consciência para as pessoas é muito importante, mas lógico, talvez no individual mesmo, perante a sua realidade, né? Então, a minha realidade de viagem, por exemplo, ela é uma. Né? Para quem tá fazendo um investimento a longo prazo é outra. Tô começando a entender, né? Tô começando a ficar começando, boa, tá pegando. As pessoas, assim, corre o risco dela pegar todo o seu patrimônio e acabar tendo um prejuízo? Ai, muito. Né? Não sei se você viu alguma coisa relacionada ao Banco Master que teve recentemente. Ficou bem alta aí, né? Sim. O fundo FGC, ele protege ali... Em teoria, a renda fixa é algo seguro, né? E se feita do jeito certo. Mas o FGC, ele tem um limite ali de proteção de 250 mil. Conversando com outros consultores, vendo lá com a empresa que eu tô conectada hoje, teve gente que chegou com mais de 1 milhão em uma única instituição financeira. Então, se ele protege só 250, os outros 750 não estão protegidos. Tá. Então, vamos supor, você tem R$1 milhão. Tá. Da noite pro dia, você tem 250. Nossa. Que foi o que aconteceu. Quem tava com a consultoria, que olha tudo isso, foi organizando e reduzindo as posições para dentro do limite. Mas quem não tava na consultoria, teve muita gente que perdeu dinheiro. E muito dinheiro, não foi pouco, dinheiro. né? Mas deixa eu te perguntar, é porque tinha uma taxa muito boa, uma margem muito boa, por isso que as pessoas colocaram tanto, fizeram tanto aporte, tanto investimento, ou não? Foi uma situação isolada, assim? No caso Já do Banco Master mostrava foi. que ia dar ruim, ou não? Tinha ali algumas coisas, mas ele chamava a atenção pelo número da rentabilidade, sim. Ah, diferente do que é o padrão do mercado. Isso. Tava muito descolado do padrão do mercado. Tava bem acima. Então, chamava a atenção das pessoas, sim. E aí, o que acontece? Às vezes, em um banco, você tinha 250, por exemplo. Quando a gente fala de aplicação em CDB, num banco, você não pode considerar o banco que você está. Você tem que considerar o banco que você está escolhendo. Então, por exemplo, você está dentro do Itaú. Eu não lembro se tinha CDB do Master no Itaú, mas
Tô colocando suposições aqui. Você tá dentro do Itaú e você investe em CDB do Master. Você pensa que... Tem gente que pensa que o dinheiro tá no Itaú. Mas não, ele tá no Master. Tá. Aí você tem 250 no Master pelo Itaú. Aí você tem 250 no Master pela XP. Você tem 250 no Master pelo Bradesco, sei lá. Entendi. E aí você entende que por instituição financeira você tá protegido. Mas quando não. olha no todo, não tá, porque é por CPF, por instituição financeira que quebrou. Então, é o Master, não é o Itaú, não é XP, não é o BTG, não é o Bradesco. E quebrou mesmo. Quem perder, Master, perdeu. sim. Não tem como voltar. Ele entra, quem tá fora desse FGC, né, ele entra na parte de credores a serem pagos depois da liquidação de tudo. Só que a gente sabe que os investidores, eles são os últimos a serem pagos. Então, a chance deles serem pagos é baixíssima. Caramba, é sobre isso, né? Você ter esse olhar até de risco. Não é porque é o que tá com maior rendimento que é o melhor para você colocar todo o seu dinheiro, né? Então, ter esse leque e posso estar falando totalmente errado, mas você não estar fixo em uma coisa só, eu acredito que é o melhor dos caminhos. Ou não. Sim, a diversificação. Tem gente no mercado financeiro que brinca que a diversificação é o único almoço grátis. Tá bom. Porque é a única coisa que vai te proteger em diversos cenários, né? Então, aí a gente pode falar em diversificação de classe de ativos. Então, é ter renda fixa, é ter renda variável, é ter Brasil, é ter exterior. Isso daí é a diversificação em classes. Mas dentro da renda fixa, você tem a parte de CDI, você tem a parte de inflação, você tem a parte de pré-fixado. Então, mesmo quem tem uma carteira mais conservadora, consegue diversificar dentro da própria classe que a renda fixa tem, né? Então, tem algumas opções. E aí, diversificar também quais são os bancos que você está investindo, quais são as instituições, para você ter uma diversificação entre instituições também. Porque se acontece alguma coisa com uma, não te impacta tanto. Entendi. Entendeu? Então, É profundo, né? a diversificação a gente entende caminho. que é o caminho, que é o melhor caminho para você conseguir ter os investimentos ali, para ter uma liberdade financeira lá na frente de forma sustentável. Tá, sabe? Entendi. E você vê que o seu mercado, ele tá entrando no luxo? Porque é um público high ticket, né? A maioria, a grande maioria, é high ticket, ultra high ticket aí. São tickets bem altos. A grande maioria é. A grande maioria é. E a maioria são investimentos para sobreviver com a renda, com o que vem. Ou não, ele simplesmente faz aquele dinheiro, coloca ali para render mais um. Como que é o cenário hoje? O brasileiro, ele tá indo no sentido de vou pegar todo esse dinheiro, colocar aqui e aí eu sobrevivo com ele? Ou não? Depende. Nós temos muitos perfis dentro do Brasil, né? O caminho natural de acontecer eu vou trabalhando e juntando dinheiro, que é o período que a gente chama de acumulação, que é onde você vai construindo o seu patrimônio, e lá na frente a ideia é que esse patrimônio vire para usufruto, que é quando você vai usar realmente para você se bancar na sua velhice, aposentadoria, né? Ou até depois que você se for, ficar para os seus filhos, né? Ter uma segurança para filhos, família, enfim. Esse é o cenário ideal, né? Ter essa construção, ter esses dois momentos. Tem algumas pessoas que chegam com a ideia de que, faz o meu dinheiro render, que isso vai virar parte do que eu vou usar para o meu dia a dia. Que isso vai ser uma renda extra. Mas o investimento, ele não é uma renda extra. Renda é o que você faz trabalhando. O investimento, ele vai te proporcionar uma renda no seu momento de aposentadoria. Até lá, ele precisa ir construindo o que você quer ter de estilo de vida lá na frente.
né? Se você não pensar nesse longo prazo, ele se retroalimenta. Pra lá na frente você usufruir. Pra lá na frente você usufruir. Você pode usar agora? Pode, mas entende que lá na frente você pode não ter a mesma qualidade de vida que você tem hoje, por exemplo. Né? Porque aí você tá usando parte do investimento para cobrir seus custos, mas lá na frente você não vai ter o seu trabalho realmente, né? Então vai ser só o que você tem dos investimentos. Sim. E aí vai depender de quanto você tira. Você tira mais do que ele rende, seu dinheiro vai durar menos. Você tira exatamente o que ele rende, você vai estar sempre naquele mesmo patamar. Sim. Você tira menos do que ele rende, ele vai crescer, mas vai crescer aos pouquinhos, porque você tá tirando uma parte. Né? E isso é legal sobre essa questão que você fala que é tão intimista em entender a necessidade do cliente de agora. Porque pode ser que seu cliente te diga, olha, agora eu vou precisar tirar. Mas aí você mostrar, olha, não é o melhor cenário, mas tá, tive uma questão e vou precisar. Então, entender a necessidade do cliente é fundamental, né? E direcioná-lo para a melhor etapa, assim. Então, eu vejo que é um público que pode ser luxo, pode ser estratégia, ou pode ser sobrevivência, né? Pode. É literalmente um desses 3 caminhos, assim. E a sua carta de clientes deve ter de todos os tipos, né? De perfis, hoje tem de todos os tipos. De perfis diferentes ali. Você veio de uma área de engenharia. Os engenheiros, eles vão dominar o mundo, né? Que é exatamente uma profissão muito exata. Você acha que meio que coincide, assim, o seu caminho? Você deve ser dos números, né? Não tem como. É totalmente analítica? Sim, eu sou. Eu sou totalmente analítica. Desde pequena, eu tenho muita facilidade com números. Aulas de matemática, física, química na escola eram muito tranquilas pra mim. Meu Deus. Então, eu sou a pessoa dos números. Eu sempre fui. Domina mesmo. Sou aquela pessoa que vai fazer uma conta de cabeça ultra rápida? Não sou. Igual do Luciano Huck, aquelas crianças? Não sou. Também não cria Também tantas não expectativas. Eu me entendo muito bem com os números, mas eu sou um perfil também que sou muito visual. Então eu preciso ter as coisas na minha frente pra eu conseguir desenvolver, sabe? Então fazer um exercício ali, fazer uma atividade é muito fácil porque eu tô escrevendo, tô vendo ali e tô desenvolvendo. Então, isso pra mim fica muito tranquilo. Agora, não me pede pra fazer uma conta de cabeça, assim, porque calculadoria do celular tem pra isso. É verdade, é verdade. A gente vê que são áreas, né, e dons completamente diferentes. Porque matemática, física, química, pra mim, não devia existir, entendeu? No meu tempo de escola, a gente falava, mas pra quê? Não faz sentido nenhum. Agora, geografia, português, história... Olha como a gente vai para lados completamente opostos, mas ao mesmo tempo, quando a gente vem para a área profissional, uma complementa a outra no que uma sabe, no que a outra sabe. E ali a gente forma um clã, né? De competências totalmente diferentes, assim. E eu admiro muito, porque realmente não é uma área... Quando que você descobriu, assim, nossa, eu tenho um dom? Chegou algum momento, assim, de falar, eu gosto mesmo? Acho que quando você escolheu engenharia, né? Ou não teve esse... Eu sempre tive muita facilidade na escola com relação a isso. Então, eu não sei te dizer, assim, um momento que falou, nossa, eu sou muito boa. Mas, é assim, eu fazia as atividades da escola muito rápido. Eu terminava antes de todo mundo na sala. E aí eu ficava quietinha, parada, esperando as pessoas terminarem. É natural, veio de você mesmo, tá? Passou na fila e é isso aí. Hoje você tem um método, né? Esse método validado de finanças que você aplica nos teus clientes. E é um método eu acredito, de uma carta de clientes a longo prazo, né? Porque, imagina, eles começam a investir agora com você. Se alguns veem isso com a aposentadoria, você tem um cliente aí, LTV altíssimo, ROI altíssimo. É a ideia. Se ele não mudar toda a ideia no meio do caminho, né? Mas geralmente deve ser, né? Sim. A ideia da consultoria, e isso
pensando até no modelo de negócio que veio lá dos Estados Unidos e de outros países, né, que tem... a consultoria, ela é para ser um acompanhamento ao longo da vida toda e, claro que ainda não chegou o meu momento disso, né, mas em muitos casos passado dos pais para os filhos. Então, a ideia é cuidar realmente ao longo da vida toda, porque você tem mudanças, né, na vida. Sim. Então, você precisa ter um direcionamento. Eu passei por uma transição de carreira. Sim. Esse momento de transição de carreira, dependendo de como a área financeira está estruturada, ela pode ser muito caótica. Pode. Né? Ela pode se tornar um desespero e você não conseguir atingir os seus objetivos financeiros de retorno na nova carreira dentro do tempo esperado e ter que voltar para a carreira anterior porque era onde você tinha dinheiro, né? Você não tem timing, né? Financeiro nunca tem timing. Então dá até uma segurança. Então né? Tem vários momentos ali da vida que você vai precisar de um acompanhamento. E aí, você tendo essa pessoa de confiança ao longo da sua vida, você passa por tudo isso mais tranquilo. Sim. Né? Eu fui essa pessoa para mim mesma, né? Sim. Fiz essa organização financeira. Eu conversei muito, claro, com meu noivo, com a minha mãe, que são pessoas que estão ali no meu dia a dia, né? Para eu fazer essa transição, para eu ter essa segurança na hora da transição. Tá. Então, eu tive esse planejamento para fazer. De investimentos, rendendo para você poder ir para outro lado. Isso. Então, te dá mais liberdade, não dá? Dá. Ter uma vida financeira organizada ali, planejada, te dá muito mais liberdade. Por isso a leveza. A leveza do método, é verdade. Porque você pode mudar. E não que seja o ideal, porque não é o ideal você ficar tirando aquilo que rendeu. Mas, num momento de dificuldade, num momento de transição, num momento, enfim, você tem uma segurança, né? E é super importante isso, assim. E qual situação você já passou emocional, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que você teve que direcionar o teu cliente para a melhor decisão. Já aconteceu alguma vez? Emocionalmente, Tem. Você ter que ser o pilar ali, além do financeiro, também o emocional? Sim, tem situações. Alguns consultores falam que às vezes eles pagam a gente para cuidar das finanças, mas acaba fazendo terapia junto. É verdade. Porque uma coisa está interligada na outra, tá né? super interligado, né? Então a gente acaba falando de alguns assuntos bastante pessoais, em alguns casos. Eu falo para algumas pessoas mais próximas, assim, que eu quero ser a melhor amiga da pessoa para poder ajudar nas finanças, né? E tem caso de própria transição de CLT ou PJ, né? CLT ou PJ. Sim. Para onde que eu vou? Sim. Fazer o cálculo ali, entender, mas nesse daqui eu vou ganhar mais, mas a experiência que eu tenho aqui não tá legal, nesse daqui eu vou ganhar menos, só que é a experiência que eu quero ter. Então, ter essa jogada, porque, como eu falei um pouquinho mais para trás, né? É um cálculo, Sim. só que no final, não é só isso que conta, né? Aí, a gente traz novamente a leveza, tá? Você tá estruturada para fazer essa mudança? Né? Você consegue ficar um tempo nesse daqui que te paga um pouco menos para você ter a experiência que você quer e depois migrar para uma outra área que vai te trazer um maior retorno ou para um outro lugar que vai te trazer um maior retorno dentro da sua área? Ajuda também. Então a gente faz essas conversas. E tem também a parte de a pessoa não olhar para o que ela tem, né? Ela tá com tudo na cabeça e fala, não, tá tudo certo, mas vamos olhar. Aí quando vai olhar, não é o que porque finanças não é na cabeça, né? Números não é na cabeça. Não é na cabeça. Realmente, você tem que ter muita gestão.
E entra isso a consultoria exatamente nesse ponto, assim. Você teve um marco aí na sua trajetória que foi a Portfel, é isso? Isso, a Portfel. E como que foi essa experiência? Conta pra nós. A Portfel, eu conheci a consultoria financeira através deles. Ah, né? legal. E a Portfel, ela é uma empresa dentro do Grupo Primo que faz essa parte de consultoria. E ela vai agregando novos consultores, né? E hoje, quando eu fiz essa migração, como a gente já falou, eu não era do mercado financeiro. Sim. Né? Para eu entrar no mercado financeiro, me conectar nas corretoras, nos bancos, ter o acesso ali, ter tudo que precisa para ter um operacional legal, ia ser muito trabalhoso para eu fazer sozinha, ia demandar muito tempo Uhum. e muito investimento. Tá. Então, quando eu conheci a Portfel, eu entendi que para esse momento o ideal era me conectar com eles. Então, dentro da consultoria, eu sou empresária, né? Eu tenho o meu negócio, mas eu utilizo toda a estrutura deles, toda a parte operacional ali para me conectar e ter maiores acessos, né? Tá. E aí, dentro do que a gente tem lá de parceria, eles têm um time que faz um estudo dos investimentos para trazer as melhores opções para gente, porque o mercado financeiro é gigantesco. Tá. A gente tem A gente que não tem noção, né? A gente tem inúmeras opções de investimentos. Então, eles fazem uma pré-triagem, eles têm uma filosofia lá que está muito alinhada com o que eu acredito também, por isso que eu entrei lá, né? Uhum. Me conectei com eles. E aí, a gente faz esse trabalho junto. Então, tem uma série de consultores lá, né, que estão conectados como eu. Mas eu faço o meu serviço junto com eles ali, em parceria com eles. Tá, entendi. E assim, você pega alguns clientes que já vêm com uma carta ali de investimentos, né? Já teve algum caso que você olhou ou costuma acontecer de você falar, meu, isso aqui é uma bomba relógio, isso aqui vai dar problema e eu preciso pivotar tudo. E aí entra a sua expertise? Sim, existe muito caso de cliente que não entende exatamente a estrutura dos produtos que ele tá. E aí, entrando um pouco naquilo lá que eu falei de liquidez, né? De ter o dinheiro na hora que você precisa. A pessoa entra em um produto que só vai poder retirar daqui a 5, 10, 15 anos. E aí, se retirar antes, vai perder. E a pessoa nem sabe. Meu Deus. Ou então, ela entra em produtos que não consegue sair realmente. Olha como é importante. Que tá marcado lá de ficar 5 anos com aquilo lá e você não consegue sair. Por mais que você aceite a perda para poder ter aquele dinheiro, você não consegue. Você não tem essa opção. Você não tem essa opção, porque não tem quem compre por você, né? Sim. Pra fazer essa troca. Pra fazer essa troca, exatamente. Nunca ouvi falar, assim. E você tem alguma história pra contar pra nós de que aconteceu isso? Algo, um cliente meu que, putz, ele chegou achando que ele tinha uma coisa, ele tinha outra. Já aconteceu na trajetória? Já aconteceu. De cliente não saber que tinha dívidas, de cliente achar que a dívida era uma coisa, mas era outra, Meu Deus. maior. E de cliente que achava que tinha um dinheiro investido e não tinha. Como assim? Conta mais pra nós. É esse negócio de ficar na cabeça, né? Tá só na cabeça, não tá só na na gestão. cabeça. Viu ali que conseguiu investir, juntou um patrimônio lá de 100 mil. Aí veio, a gente tava conversando, o que a gente vai fazer com esse dinheiro, tal. Vamos abrir a corretora pra ver, né? Abriu. Não, mas cadê o dinheiro? Meu Deus. Não tá aqui, o que aconteceu? Aí vamos recapitular, né? Vamos lembrar de tudo que voltar foi tudo. acontecendo. Tá, você juntou esse dinheiro em tal momento.
que foi acontecendo depois, né? Emprestei pra alguém, comprei isso, comprei aquilo, Foi um erro fiz dele, isso. digamos assim. Foi olhando ali que na cabeça ainda tava com uns 100 mil investidos. Mas tinha quanto? Mas olhando lá, tinha uns 10. Meu Deus. E aí a gente vê uma diferença ali. Por isso que a consultoria contínua, que é o teu método, né, de ter leveza, ser contínuo, sempre olhando, voltando, redirecionando, é tão importante, né? Você ter consciência do que o cliente também está fazendo e alertá-lo sobre o que ele está fazendo, porque às vezes ele precisa mesmo, entendeu? Mas ser tudo muito certo, porque se ele vem de repente, um profissional não tão capacitado, não tão a fundo, acontece isso. Ou o nível de consciência do próprio cliente, né? Igual você falou, tá só na cabeça. Os números na cabeça não funcionam, né? Não Eu acho que toda empresária, quando existem alguns marcos na vida de empresária, a gente sabe bem disso, né? Que é 0, lutar muito para chegar ali em algum determinado lugar básico, até onde você chega, e depois você começa a ir prosperando, só que você não tem consciência de como trabalhar o dinheiro daqui para lá, entendeu? O seu teto sempre foi esse. Eu acho que isso aconteceu. É claro que eu tô falando de mim aqui, né? Entenda quem quiser entender. Mas foi exatamente isso. Então, muitas jornadas financeiras de, putz, eu quebrei em 2019, então tava vindo crescendo, juntando. Já tinha um determinado patrimônio ali guardado, né, na poupança, porque eu não tinha BIA. E nem nível de consciência como empresária. Peguei todo o dinheiro, coloquei a minha agência no shopping, fali em 6 meses. Caos. Volta, não é mais pro 0, pro menos 300 mil, né? Voltou pro menos 300 pro 0 de novo. Daí para você crescer um pouquinho, para daí você começar a ter dinheiro para começar a pensar em investir. Então eu acredito que tem muitas mulheres que têm o dinheiro parado na poupança e podia estar rendendo muito mais. É muito mais mesmo? Ou depende? Quando a gente compara com a poupança, sim. É considerável. É considerável. É considerável, sim. Porque hoje, a poupança, ela te entrega uma rentabilidade muito abaixo do que o investimento mais seguro. Entendi. A poupança hoje, ela não é o investimento mais seguro. Ela quase não é um investimento, então, né? Você ganha um bônus ali. Obrigada pelo seu dinheiro, tá aqui uma migalhinha. É um biscoitinho ali que vem junto com o seu café. Ai, maravilhoso. Hoje, o dinheiro na poupança, ele é basicamente o risco do banco. Então, por exemplo, se você tem um dinheiro... Vamos pegar o próprio caso do Banco Master. Se você tinha um dinheiro na poupança do Master, você tinha aquele teto dos 250. De proteção. Acima disso, não estava mais protegido. Então, se você tivesse mais do que isso, não estava protegido mais. E não tem seguro para essas coisas, não? Não, né? Não. Seria bom, né? Seguro investimento. Seguro investimento. Ó, se der ruim... Existem vários seguros. Esse é um dos pilares que a gente trata na consultoria. Porque legal. Seguro é importante, Legal. né? Faz parte. Mas... Para investimento não tem. Exatamente para isso. Vamos montar isso, então. Seguradoras, né? Quem sabe? Exatamente. Não, mas é interessante que, mesmo que não tenha seguro, existem caminhos que são mais coerentes, que têm menos problemas, né? E só uma profissional para direcionar mesmo. Porque, imagina, eu sei vender viagem. Acabou. Entendeu? É isso aí, ó. E se eu tiver que ir a fundo, tem áreas de competências quando a gente cresce como empresária, quero muito que as empresárias se conectem com você cada vez mais, porque eu vejo que é muito nítido isso. Existem áreas de competências que você atua e, claro, como gestora, você atua em diversas áreas dentro da sua empresa.
comercial, marketing, RH, administrativo, a gestão como um todo. Mas chega a um determinado ponto que você precisa começar a trazer gente, né? E começa a ter braços. E sobre o dinheiro, o braço, eu sempre digo que sempre tem um quem. O quem é Bia. É isso aí. Exatamente. Então, assim, essa transição sua profissional, ela é muito bonita, ela é muito genuína, assim. Claro que dentro ali de números já, né? Então, de engenheira para consultora. E é uma jornada, são muitas decisões para se tomar. Você é totalmente analítica, então teve todo um planejamento. Você é a sua prova social, é a própria prova social. Isso é muito legal, né? E eu acho que deixar aqui também a mensagem de que você pode sim começar a ter nível de consciência e começar a investir, né? Mas faz direito também. Busca alguém que pode te assessorar e ter uma vida mais tranquila. Eu acho que o investimento, ele te traz leveza nisso. Você tem algo ali que você não tá tocando, não tá olhando, mas que no seu subconsciente, você vive mais em paz. Não faz sentido? Sim. Eu vejo muito isso, assim. Hoje a gente começa a olhar, ter um olhar de investimento. Nunca tive, tá? Mas agora... Agora vai começar a ter. Agora a gente vai ter que conversar. Porque é extremamente necessário você ter alguém ali, um braço direito para que você realmente confia, né? Para cuidar dos seus recursos. Porque senão ele tá ali parado rendendo um biscoitinho, literalmente, né? Então, a poupança não é investimento, galera. Por favor, hein? Mulheres empresárias, comecem a investir de verdade. E para outras mulheres, assim, que têm o sonho de viver o sonho que você está vivendo, na mesma área que você atua, ou tendo que mudar a vida completamente, igual foi você, numa transição de carreira, qual conselho você daria para elas hoje? Em primeiro lugar, muito planejamento, né? Muita coragem. Muita coragem. E entender exatamente o que você precisa para fazer essa transição. Vamos esperar 100% de segurança? Não. Senão a gente não vai, né? Coragem. Mas buscar referências, buscar pessoas que te guiem, que te auxiliem. Não tô fazendo essa jornada sozinha. É verdade. Né? Eu tenho ali... Às vezes você pode não ter o apoio de marido, esposa. Mas no meu caso, eu consegui o apoio do meu noivo, o apoio da minha mãe. Minha mãe entende exatamente o que eu faço? Não muito. Mas ela tá ali. Exatamente. Isso é legal. Ter o apoio de outras pessoas. E não só de família, né? Quem não tem da família, principalmente, mentores. Né? Pessoas de bom caráter para você se espelhar, para você seguir, para você modelar. Isso. Então, acho que ter um caminho para você também não sofrer tanto. Né? E não se faz nada sozinha, né? Você vê sozinho. que o universo de mulheres empresárias e mentores e mentoras, enfim, e a ambiência também. O networking também, ele é muito forte. Muitas pessoas falam sobre marketing, mas pouco elas olham para a base, para o relacionamento, né? Então, clientes minhas que com certeza querem conhecer um pouco mais de você e suas para mim. Então, a gente meio que se alimenta. E é o que você falou. Quando a gente caminha junto, a gente tira bastante coisa que você podia quebrar a cara. Financeiramente, então, meu Deus, se você tiver a Bia, você tá tranquila, viu? Porque é literalmente isso, assim. E sobre mentores, eu vejo que sua mãe foi sua mentora, né? Literalmente, foi lá da base. Então, foi ela quem te mostrou, foi ela quem te instruiu, quem te mentorou. E aí você falou, tem coisa que minha mãe não, mas veja bem, volta lá atrás, foi ela, né? Eu gosto sempre de pegar a nossa essência. Aonde despertou? E com certeza despertou da sua mãe, né? Com certeza. Ai, que Isso legal. daí é uma coisa que eu tenho muito claro.
E eu agradeço muito por ter tido isso em casa. Porque na escola a gente não tem. Não, esqueça. Na escola a gente não tem. E graças a Deus eu tive em casa. É. E aí isso trouxe... Que é firmado na rocha, né? Quando vem de casa, Sim. é no DNA mesmo. Uhum. E isso tá em você. E tem, claro, tem diferenças de pessoas para pessoas, Sim. né? A minha mãe, ela trouxe essa consciência pra gente desde cedo. Mas o meu perfil é totalmente diferente da minha irmã, por exemplo. É verdade, Né? sim. Então, a minha irmã, ela tem consciência, ela nunca teve questão de gastar demais, Aham. né? Ela sempre teve muita consciência, mas ela não tinha esse negócio com os números que eu tenho, Sim. né? Então, nesse ponto, eu acabei ajudando ela também e melhorando a parte da minha mãe, né? Uma Mas alimentando a começou outra. com certeza com ela. Ai, que legal. Bia, assim, foi um prazer. Você é incrível. Somou muito pra nós no clã. Então, eu tenho certeza que é o primeiro de muitos e que as portas pra você só vão se abrir. Porque é uma questão de energia. Você falou, eu sou quietinha, ainda tô no caminho, né? Mas não é. É porque é o seu perfil daquilo que você faz, na verdade, sabe? Então tem um perfil mais sério. Não vai ser igual a que vem de viagem, entende? São coisas completamente diferentes. Então, o seu brilho vai ser muito natural o processo. E uma vai puxando a outra, sabe? Então, foi um mega prazer. Eu tenho certeza que a gente ainda vai trilhar juntas muitas coisas, né? E você já é um sucesso. Tão novinha de empresa e já esse mulherão nos lugares certos, com as pessoas certas, não tem erro. Então, realmente vai ser um sucesso. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. E essa foi a Bia, né, nos ensinando um pouco mais sobre finanças para você aí, mulher empresária, poder destravar, assim como eu destravei, entender mais a fundo. E esse foi mais um episódio do O Clã. Muito obrigada. Tchau.